Nós estamos aqui hoje na Justiça de Salto Alto, com muita honra, com o Dr. Fabrício Notari, um psicanalista aí renomado, e que usa a internet, as redes sociais, para vender os conhecimentos, no bom sentido, né? Passar esses conhecimentos e propagá-los, e com um ar sempre futurista, né, Dr. Fabrício? Que é a nossa admiração por esses fundos aí esotéricos, posso chamar assim, como sempre futurista e sempre à frente do seu tempo, faz jus a isso, é isso? Olá, Rose. Eu tento, né? Nós tentamos sempre aqui, né? Utilizar o conhecimento em mente humana, né? Uma mistura conhecimento em mente humana, subconsciente, direito e o uso da tecnologia que nos cerca hoje. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco, né, o convite. E eu realmente lhe admiro nas lives, nessa coisa de fazer uma coisa mais interativa. Porque, assim, lives tem muito, teve essa febre da live, mas com conhecimento um pouco mais profundo e da mente, que é fascinante, temos poucos, né? E ele é tão fascinante que eu queria realmente começar fazendo uma pergunta sobre isso. Em alguns ali no seu site tem algumas observações. Uma delas, é claro que não fazendo diferença aí de homem e mulher, mas existe realmente essa diferença em relação à massa cinzenta, etc. E as pessoas usam isso um pouco de piada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, no que é realmente e do que proporciona de diferença, no sentido de pensamentos, de neurônios. Tem essa diferença? Tem. Mas qual é o propósito dela assim, no cotidiano de homens e mulheres, por exemplo? Perfeito. Eu que agradeço muito estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo super descontraído e muito agregador. Não só para nós, mas quem assistir também. Então, sobre essa questão da mente da mulher, mente do homem, realmente, tá? A neurociência hoje, apesar de não ser minha área, eu tenho alguns cursos e uma pós-graduação em neurociência. A neurociência, ela prova hoje que a mulher ela tem uma capacidade de percepção e comunicação muito melhor que o homem. Ou seja, a mulher, se nós formos medirmos o mesmo conhecimento de um homem e o de uma mulher em uma prova, a capacidade dela de se dar melhor, de ter um resultado melhor, mais assertivo do que o homem, realmente é maior. Por que isso? Ela tem mais a massa cinzenta do que o homem. A neurotransmissão, os neurotransmissores dela, eles interagem numa velocidade muito maior do que o do homem. Quer ver um exemplo prático? Você tem mulheres policiais. Sim. Tanto na elite da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro, como nas esferas mais inferiores. Só que você não vê a mulher com um fuzil por uma questão de um erro de cálculo ou de percepção ou de raciocínio, sob pressão, ela cometeu um erro e atirar em um pai de família, em atirar em uma criança. Mas, a todo momento, nós vemos notícias que um policial homem fez isso. Verdade. E isso tem a ver, por exemplo, aí no exemplo um pouco mais cotidiano, que a gente fala que a mulher tem a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso é real ou é mito contra os homens? Tipo, estou no telefone e estou aqui digitando, estou aqui limpando. Isso a mulher. O homem, dizem que, na questão bem realmente do cérebro, ele só está no telefone, se você falar para ele fazer mais alguma coisa, ele se perde. Isso é real? Isso é real. Quer ver um dos exemplos mais... Eu gosto de tirar do exemplo técnico e trazer para o mundo real. Perfeito. É uma das formas que eu tenho para esclarecer para todo mundo, né? Os métodos que eu utilizo são assim. Um dos exemplos, Rose, seria que uma mulher palestrante como você, se tiver a mesma criação que um homem palestrante, você vai se sair muito melhor. Porque em uma palestra, não é só o que você está falando que tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção na plateia, você tem que prestar atenção na iluminação, você tem que prestar atenção no microfone, você tem que prestar atenção na sua linguagem corporal, você tem que prestar atenção no assunto, como abordar o assunto na hora certa. Mulheres palestrantes, elas são muito melhores do que o homem através da comunicação, como eu já havia dito, porque ela tem a capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Que maravilha.
E aí entra agora o nosso assunto, que é o nosso tema, né, principal, que é o que o doutor realmente trabalha aí nas suas lives e que ajuda muitas mulheres e muitas pessoas, né? Porque não tem gênero o relacionamento abusivo, não é, doutor? Então, claro que pela nossa cultura acaba sendo mais mulheres, mas temos também homens e homossexuais e todos que podem, qualquer tipo de relação, inclusive pode haver abuso. A questão do relacionamento abusivo. Há realmente uma transformação no cérebro, fisicamente falando, e também o que transforma para a pessoa que está sob um relacionamento abusivo. Por exemplo, a intensidade disso, o tempo disso dá esse diferencial maior. A pessoa que fica exposta, por exemplo, 13 anos num relacionamento abusivo, 20 anos, ela certamente vai ter mais sequelas do que a de 2 anos, por exemplo, ou isso varia? Perfeito. Sem querer desmerecer a psiquiatria brasileira, mas a psiquiatria brasileira, a psicanálise brasileira, a psicologia brasileira, nós estamos 30 anos atrasados, tá? É uma questão aqui. Então, eu estudo muito mais a parte da psiquiatria, apesar de eu não ser psiquiatra, eu estudo muito psiquiatria norte-americana. Psicanálise, eu sigo muito a parte americana e inglesa. Entendi. Uma das coisas da psiquiatria norte-americana que eles já estão percebendo que há uma alteração no cérebro do agressor. Em vários exames, nós já percebemos duas coisas. Que há alteração no cérebro do psicopata, que, exemplo, as palavras desgraça, tragédia, felicidade, amor, não há nenhuma alteração nele quando ele ouve essas palavras. Nós, seres humanos, na hora que ouvimos esses dois blocos, né? Esse casal aqui divide no meio de palavras, tragédia, desgraça, nós temos uma alteração no cérebro. Entendi. O psicopata não tem. O agressor, ele tem uma dificuldade que ele pode não ser agressor. Mas a partir do momento que ele pratica uma agressão contra a mulher, ele tem dois caminhos. No lobo frontal, nós temos o que é essa região? É a do discernimento, é a das emoções e também o arrependimento. Sim. A opção de um homem que agrediu uma mulher é se arrepender do ato. Alguns desses homens identificamos já que há um problema numa região do cérebro que nós chamamos, é muito desconhecida essa região, tá? Para a maioria dos profissionais. Chama giro cíngulo, não circulo, cíngulo. Essa região, Rose, ela é praticamente desativada, ou seja, ele bate na vítima e por mais que ele ama, é como se ele estivesse tomando um copo d'água. Tem a ver com aquela situação, eu sou leiga, tá? Então, nesse aspecto, porque eu já li em relação à parte da amígdala. É a amígdala que aumenta de tamanho? Isso é real também ou é outra parte? Seria uma outra parte. A amígdala existe, né? Ela está dentro do sistema límbico cerebral, que é a parte... O sistema límbico, ele é composto da amígdala, o sistema límbico, ele é responsável pelas emoções. Há uma alteração na amígdala também. Mas a alteração principal para nós definirmos sobre o agressor contra mulheres, ou contra crianças, ou contra idosos, é o giro cíngulo dentro do lobo frontal, que é aonde nós temos o freio inibitório. O que é esse freio inibitório? Gente, olha só. Eu quero tomar um sorvete, mas eu estou de dieta. Tomei uma taça. Quando eu não tenho freio inibitório, eu vou tomar 5 taças e o pote inteiro de sorvete. Esse agressor, nós temos que entender que ele começa a criar gosto em agredir. E uma das etapas de agressão é que o xingamento dele não faz mais sentido. Porque ele já xingou muito essa mulher. Já humilhou muito. As humilhações dele, psicológicas, de manipulação dela, falar sobre a moral, sobre a honra, a dignidade dela, não faz mais efeito nela. Então ele parte para a terceira opção, que é a agressão.
E o cérebro, doutor, o cérebro da vítima, porque o que nós trabalhando com vítimas, assim, percebemos que elas têm, a gente comenta sempre também nas redes sociais, a dificuldade que elas têm de sair desses relacionamentos abusivos, até de se identificar, de se reconhecer como vítima, que a gente chama do despertar. Mas o cérebro destas vítimas também sofre alguma alteração que também dificulta isso mais tempo, porque dá a impressão que atrofia, assim, falando leigamente, né? Assim, infelizmente a ciência, né, no mundo, ela procura dar mais atenção para a mente transtornada do que a mente vítima. Não temos um estudo ainda, tá, no mundo inteiro, que seja confiável. A gente até tem um da Faculdade de Frankfurt, na Alemanha, mas ele não é muito confiável, esse estudo, tá? Que foi feito em algumas vítimas. O número de vítimas é muito pequeno, é 35 mulheres que foi feito esse estudo. Entendi. Então, a medicina na área da saúde mental e psicológica se preocupa muito em analisar o agressor para saber por que ele fez isso, sim, do que analisar como que a vítima está reagindo a essas agressões. Entendi. Porque realmente a gente sabe de sequelas, porque algumas vítimas que saem do relacionamento abusivo falam de perda de memória recente, de alguns transtornos alimentares ou até de cotidiano, de sono, né, de insônia, e aí parecem ser sequelas dessa convivência, né? Tudo indica que sim, mas não no cérebro fisicamente, como o doutor colocou, né? Entendi. Agora, os consultórios, vamos dizer assim, também acabam atendendo mais as vítimas do que os agressores, né? Porque eles não vão procurar ajuda. E aí os consultórios, a impressão que eu tenho é que eles dopam, assim, não estou aqui fazendo, pelo amor de Deus, uma crítica ao psiquiatra, não é isso, mas a impressão que dá, a vítima procura ajuda. Aí ela vai lá, é dopada, e o agressor, ela continua convivendo com o agressor ainda se sentindo culpada, vamos dizer que ela esteja ainda nesse relacionamento, até ela entender que a culpa não é dela. O psiquiatra consegue ver isso por uma fala, porque a impressão que se dá é que elas são dopadas, continuam naquela situação ali agressiva e abusiva, e não tem muita saída para elas. É a impressão que eu de fora aqui tenho. Às vezes, como nós lidamos também com muitas vítimas, é isso. Eu vou buscar ajuda, eu preciso de um psiquiatra, não aguento mais, eu estou esgotada, a mulher procura. Mas o agressor continua ali causando aqueles danos todos nela. Como isso é perceptível? Porque nossos consultórios não estão preparados para o agressor, aí o contrário, né? Assim, perfeita pergunta, porque é uma das áreas que eu mais tenho problema, assim. Por mais que eu goste de estudar psiquiatria, eu não sou psiquiatra, não tenho nenhuma vontade de ser psiquiatra, de cursar outra faculdade, não. Sim. Eu só estudo a psiquiatria de uma maneira extremamente diferente do que a maioria, que eu estudo ela para poder ajudar minhas pacientes e não para buscar a cura para o agressor, sim, tá? Infelizmente, nós estamos com um movimento da sociologia, com a psiquiatria e com alguns psicólogos que eles querem tratar o agressor, tá? Até aí tudo bem. Mas tratar o agressor retirando a culpa do agressor, eu não concordo, de maneira alguma. Porque eu faço um trabalho aqui de 2 horas de sessão para conseguir ajudar uma pessoa, uma mulher, que está destruída emocionalmente. Sim. Para conseguir retirar a culpa que o agressor colocou nela. E tem profissionais em contramão que está colocando a culpa nela. Sobre a questão da medicação, eu sou a favor da medicação em casos extremos, Rose. Mas estamos nos tornando a sociedade da medicação. Exatamente. É raro, Rose, se nós perguntarmos para 5 amigas conhecidas, tanto sua como minha, é bem provável que 2 ou 3 dentro de 5 mulheres estão tomando alguma medicação psiquiátrica, sem alguma necessidade, nenhuma necessidade. E o pior é que elas não estão entendendo, não se reconhecem muitas vezes ainda como vítima, como o doutor colocou, tem a questão da culpa já internalizada nela,
e o agressor já não tem culpa, né? Agora vão tirar para poder curá-lo, aí é complicado, porque o cara já não tem, né? Ele já acha que ele não tem. Porque, assim, o que eu vejo, por exemplo, dos condenados, e nós vamos chegar a essa situação, mas, assim, a questão dos condenados como agressores de mulheres em violência doméstica, eles nunca são culpados. Sentença, transitada em julgado, com corpo de delito, filmagem, fotos e a mulher ali toda quebrada, enfim, uma série de coisas. Eles não fizeram aquilo. Eu fico impressionada, tipo, eles são inocentes daquilo, eles inventam alguma desculpa para dizer que eles são inocentes, apesar de todas as provas. Então, assim, é uma situação muito complexa você já trabalhar de curar esse indivíduo que sequer tem remorso, culpa, arrependimento, enfim. Eu não vejo com bons olhos isso, apesar de também ser bem julgada com os meus colegas, que tem agora até na Lei Maria da Penha essa parte de ressocialização, lindo, muito lindo. Mas na prática, infelizmente, ela não é tão real, né? E assim, desculpa, entre a vítima e o agressor, eu gostaria de curar a vítima primeiro. E nos tribunais nós não vemos isso, né? Nós vemos tanta preocupação com o agressor, da ampla defesa, de não ser condenado com aquilo que é técnico e é legal, mas a vítima também ser condenada não é legal, né? E isso é o que a gente mais vê. O que eu queria perguntar, em relação, não sei se, claro, não vai dizer nome de pacientes, mas assim, atendendo muitas mulheres em relação como relacionamento abusivo, o que assim tem de comum nessas mulheres? Assim, até para os nossos seguidores, o que se tem de comum quando a mulher, antes do despertar e depois do despertar, chegou no seu consultório para fazer uma sessão, é isso que diz, sessão mesmo, né? Tá certo, uma sessão. Em relação a que não sabe que está no relacionamento abusivo. Ela vai chegar, vai te narrar uma história, e aí vai, com a sua ajuda, identificar isso. E a que sabe, também não sai. É essa a diferença que eu queria que, assim, o comum entre elas e a diferença entre as duas mulheres. A que sabe e a que não sabe que está no relacionamento abusivo. A que não sabe, né, nós vemos que ela sente culpa, né? Uhum. É uma culpa projetada pelo agressor, uma transferência, uma projeção que nós podemos falar na psicologia. A que não sabe, ela pode ter efeitos muito menores psicológicos do que a que sabe. A que sabe, além dela se sentir culpada, ela coloca uma culpa externa nela. Vou explicar melhor agora. Isso que eu ia falar. Por exemplo, para eu poder entender a culpa externa. Uma mulher que sabe que está na relação abusiva, ela se cobra todos os dias. A que não sabe, ela está inconsciente e não tem essa cobrança dela mesma com ela. Mas as duas sentem culpa. Uma, o agressor coloca. A que não sabe que está numa relação abusiva. Sim. A que sabe tem a culpa do agressor e a que ela mesma coloca. É muito mais complicado quando a mulher sabe que está numa relação abusiva e não consegue sair. Exato. Aí os danos são maiores também, né, doutor? Porque causa danos físicos e psíquicos, isso já é comprovado. Que causa danos psíquicos e físicos. Sim. Em relação, e eu vi uma ideia do doutor, e eu quero aqui já deixar a minha, assim, que eu realmente, com afinco, defendo a sua ideia, de ter um banco de dados para agressores de violência doméstica, para que a mulher pudesse ir lá, a nova, né, a atual, sei lá, falando aqui no popular, fazer uma leve pesquisa e ver que o cara está ali no banco de dados. Seria até um fator, a meu ver, inibidor, porque ele talvez se soubesse que está no Serasa dos... No Serasa foi ótimo. No Serasa dos agressores, ele talvez não fizesse mais, ou pensasse duas vezes antes de fazer a próxima vítima, pelo menos. E isso eu acho uma ideia genial. Né? O doutor coaduna dessa ideia, certamente com alguns profissionais, mas de onde veio e a probabilidade dela ser realmente implantada, que eu acho maravilhosa. E estou aí, já vou divulgá-la para poder conseguir até assinaturas. Eu tenho um pouquinho de experiência em política, né? Desde a adolescência. Eu cheguei a trabalhar na UMES, cheguei a trabalhar em alguns partidos políticos. Tem uma questão mais importante aqui, como que veio essa ideia? Ela veio que, há mais ou menos uns 6 anos atrás, eu estava numa relação abusiva e
eu precisei fazer um empréstimo. E naquela época, estava começando a ideia do CPF ainda, não é o negativado, é os pontos no E do CPF. positivo, o score Positivo. e o ponto positivo, sim. Score. E eu sempre tive um bom score. Mas naquela época da relação abusiva, eu tinha vindo de um sequestro e logo depois de um sequestro eu entrei numa relação abusiva. Quando a gente está um pouco perturbado, não entre numa relação. Que fase, né? Não entre numa relação, não entre numa relação. Então, eu lembro que foi um choque muito grande para mim, que eu me senti muito impotente em não ter um nome para conseguir comprar alguma coisa. E naquela época, a pressão dessa pessoa era muito grande em cima de mim. Eu me senti meio que emparedado. Eu estava cursando ainda psicologia na época. Uma das coisas que mais eu fiz a conexão para criar isso é essa história. Então, eu acho que o agressor... É muito difícil hoje para uma mulher, ela chega em um bar, ela chega em uma festa, um barzinho, e ela não sabe com quem ela está começando a conversar. Até aí tudo bem, a gente não pode entrar numa paranoia de cada pessoa que você conversar, você puxar o banco de dados. Mas, após 2 semanas de conversa com esse rapaz que ela conheceu em um barzinho, pode ser que eles combinem uma viagem. Sim. Muito comum. Sim. A que ponto qual que é a credibilidade que ela tem nesse rapaz, qual que é a confiança que ela tem para viajar com ele? Sem saber o histórico de vida nenhum dele. Nenhum. Então, o banco de dados, ele ajudaria muito a homens agressores, porém eu faço uma ressalva. As agressões, elas teriam que ser reincidentes. Reincidentes para evitar incluirmos pessoas que às vezes não têm culpa. Em tese, mas aí por condenações equivocadas? Condenações equivocadas do que eu estou falando aqui. Não é que a lesão corporal está comprovada. Sim. Só de ser comprovada num exame de corpo de delito, já está comprovado. Só que a questão que eu estou falando da reincidência é de ter condenações em casos que ele não é o autor da ação. Da ação de agressão. Como assim? Desculpa, agora eu não acompanhei. Vamos lá. Eu já tive... Por ser o agressor, ele não é o autor. Ele não foi o autor do fato. É isso? Eu já tive casos aqui, né, que são raros, mas a gente tem que dar atenção. Sim. Né? Importante destacar essa diferença. Um casal homossexual que eu atendi aqui, tá? Eram 2 homens e o rapaz agrediu ele, o rapaz que convivia com ele. Sim. Como ele gostava muito do outro, que ele tinha terminado com ele, ele fez um boletim de ocorrência acusando o outro que não estava em convivência com ele há mais de 1 ano. Entendi. A reincidência eliminaria essa probabilidade, essa possibilidade. Entendi. É importante. Importante você falar de todos os detalhes, até para não ficar naquela vala do comum, né? Do senso comum. E de ser uma simples não, porque uma condenação é uma condenação, mas acontecem também os erros, né? A justiça também tem isso aí, infelizmente, né? Tem algumas coisas que não são reais, digamos, e chegaram até para uma defesa ruim, também existe, né? Defesa precária, e chega lá, não sabia o que tinha que ser feito, perdeu um recurso, numa instância, acabou perdendo em outra, e não acompanhou. Infelizmente, às vezes acontece também, e não tem a culpa em si. Isso é muito importante de destacar. A questão das mulheres que a gente sempre fala nas redes sociais, a questão do narcisista perverso. Vou chegar lá na parte do psicopata, mas eu queria falar um pouquinho desse transtorno de personalidade narcisista, que realmente é cativante. Eu acho que cativante para mim, que eu acho espetacular, né? Porque você acaba vendo um universo que você não... e que assola muita gente, e muita gente não tem conhecimento. Eu já falei isso aqui, eu acho que ele é de extrema relevância e deveria ser muito mais propagado do que é. Aí eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre esse transtorno e o que ele realmente... Ele não é muito conhecido, eu quero dizer, pela grande maioria, né? E ele faz um estrago muito maior do que o não conhecimento dele.
Então, eu queria que o doutor falasse um pouquinho desse transtorno antes da gente falar exatamente da psicopatia, porque é diferente, né, doutor? Até para o público aí entender. É diferente, é diferente. É bem diferente. Ele virou moda agora, né? Há vários Bom, erros aí que bom. não é tão bom porque há erros de diagnóstico aí, né? Entendi. Tem muita gente que está misturando, colocando um borderline como se fosse narcisista. Mas não é. A minha função, eu não faço diagnósticos, né? O psicanalista, ele não usa de diagnóstico, ele trata as pessoas que já chegam com diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico? O mais correto é um psiquiatra. Porém, a grande maioria dos psiquiatras, eu afirmo, eles estão cometendo equívocos em diagnóstico. Porque a pessoa hoje está pagando 50 minutos por uma consulta com um psiquiatra e ela fica 5 minutos na sala. Em 5 minutos eu não conheço ninguém. Claro que não. Só dopa às vezes, só dá remédio. Não Passa tem a como. receita. É o tempo de passar a receita. Prescrever. E doutora Rose, sem pedir um hemograma, um simples hemograma. Essa receita que a doutora falou, sem pedir um hemograma. Sim. Então, o psiquiatra, ele deveria, que pelo menos aqui no Brasil, ele realizar o diagnóstico correto. Qual psiquiatria eu tenho total admiração? Todas eu respeito, mas admiração é diferente de respeito. Sim. A psiquiatria forense, que é onde eu mais aplico meus estudos aqui para somar psicanálise com a psiquiatria forense. A psiquiatria forense, para nós entendermos, ela não tem interesse em curar ou tratar. Ela tem interesse em estudar e investigar. Né? Então, sobre essa parte, é muito interessante que o narcisista, ele sempre tem um senso de ser melhor em tudo. Em tudo. É assim que a gente tem que reparar um narcisista. Ele é melhor em tudo. Em tudo. Da onde vem? Ele vem da mitologia grega, é o Narcísio. Narcísio, ele tinha um probleminha. A mãe dele foi até um vidente, na mitologia grega. O vidente chegou para a mãe dele e falou assim: olha, o seu filho, ele vai viver muito bem, desde que ele nunca se olhe no espelho. A mãe dele quebrou todos os espelhos do palácio e ele viveu muito bem até o dia que ele fugiu e ele foi até um lago. Quando ele olhou a imagem dele no lago, o reflexo, ele se apaixonou. Como ele se apaixonou tanto pelaquela beleza, ele não comia, ele não bebia, ele não andava e no final ele desapareceu. Alguns dizem que ele morreu afogado, outros dizem que ele atingiu uma iluminação. Eu acho difícil. Então, essa é a história do Narciso. É aquela pessoa que ele se apaixona por ele mesmo. E a questão de inventar uma realidade diferenciada. Aquela ideia, a vida ideal, vamos dizer assim, faz parte disso, porque é o que nós assim, acabamos vendo na questão diária, junto ao direito, às vítimas, etc., que seria isso, idealizar uma vida que realmente, talvez, até ele quisesse ter, pela baixa autoestima que ele tem, que é uma das características também, não é? Apesar dele se achar o máximo, ele tem uma baixa autoestima, não é isso? Ele chega a ter uma baixa autoestima, né? Ele é aquela imagem que não é tão real. Não é real, entendi. Não é tão real, né? Mas ele tem uma autoconfiança muito alta. A autoestima pode ser um pouco menor. Olha que contraditório isso, né? Por isso é aquela sensação de poder, né? Porque eles normalmente são assim, bem no sentido de poder, de não obedecer regras, de quebrar todas as regras, inclusive. Exato. E é uma autoconfiança que ela também não é tão real, porque ele é infantilizado. Tanto o narcisista, 2 transtornos que é infantilizado, que a gente tem que ver no rol taxativo de transtornos de personalidade. O narcisista e o histriônico. São os 2 infantilizados. É aquele cara que ele finge ter uma autoconfiança para os outros em uma festa. Entendi. Mas dentro de casa ele te pergunta tudo. Como se tivesse 3 anos de idade. Parou lá nos 3 anos, tipo, né? Exato, só que ele não respeita a sua opinião. Ele até te pergunta, mas ele não respeita a sua opinião. É só para falar o contrário. É só exato. É mais ou menos isso. E quando o doutor disse sobre o erro de diagnóstico, só para ficar claro, seria um erro a maior ou a menor? Tipo, estão diagnosticando, como o doutor colocou o borderline, como o transtorno narcisista. Mas também eu já ouvi falar, por que eu quis destacar?
que, na verdade, alguns psiquiatras não consideram ou não falam muito, pelo menos até agora ficar em moda, era isso que acontecia, do transtorno de personalidade narcisista. Você ia falar, meio que você ficava assim, ficavam te olhando. Não que eles não saibam, não consideravam, é essa a minha pergunta. Agora, se eles estão diagnosticando a maior, até há né? Porque eles não gostavam de admitir isso, pelo menos é o que a gente via usualmente. Os psiquiatras mesmo achavam outros transtornos, o bipolar, o borderline, fazia o inverso do que está sendo feito agora, talvez por estar em moda. É isso que eu queria destacar. Que a dificuldade que nós tínhamos era isso, a vítima chegava, falava, eles davam qualquer outro transtorno, mas não o de personalidade narcisista. E agora, talvez por estar em moda, é que isso está se modificando, não é? Exato. Lembrando que eu não sou inimigo dos psiquiatras, Por mas favor. Não, nem eu, eu. eu sou inimigo do mal profissional. Não, Do em mal todas as profissional. áreas. Na verdade, nós somos, porque realmente isso não se faz. Até porque o psiquiatra é médico, ele tem que realmente se utilizar de exames, se utilizar de outras ferramentas, como qualquer outro segmento, né, outra área. E isso raramente é feito. Raramente. As pessoas até confundem estar numa sessão de psicologia, por exemplo, até como psiquiatra. A única coisa é o tempo, que o psiquiatra não te escuta. Agora, a questão é a mesma, né? Mais ou menos isso. Eu também não sou inimiga deles, mas, assim, muitas vezes, em relação às vítimas, que a gente brinca que elas vão buscar ajuda, e aí elas saem dopadas e o agressor continua fazendo as maldades. Elas não são alertadas para essas maldades. Então, aí acaba que você também, de alguma forma, não é uma crítica, né? Não deixa de ser, mas é uma pontuação do que acontece bastante com as nossas vítimas em relação a isso, dos psiquiatras. Não somos inimigos também, né? Rose, apesar de eu não ser inimigo, eu critico muito algumas coisas dentro da psiquiatria e da própria psicologia, Sim, como no direito. claro. Né? Nós estamos aqui, a ciência é feita para ser refutada. Exatamente. E senão ela não evolui, né? Senão não evolui. Então, Exatamente. É estática. a sua palavra aqui, doutora Rose, é perfeita. Não temos uma medida preventiva dentro do consultório psiquiátrico. Exato. Não temos um comportamento preventivo. Exato. E fica aquela também, aí vem a questão do cultural, de quem busca um psiquiatra já na situação repressiva, vamos dizer assim, ele é mal visto, enquanto que aquele que está praticando as maldades não é visto de nada, né? Ele não é considerado, sendo que a pessoa que busca ajuda é que acaba sendo taxada, vamos dizer assim, de estar buscando. Até porque é extremamente raro um narcisista buscar ajuda. E quando ele busca algo... por algum interesse, né, doutor? É assim, nós temos no direito, para ter um atestado, para conseguir um seguro, para dizer que ele está realmente doente, comover a vítima, porque ela já vai para sair dali daquele relacionamento. Então, ele busca, aí indica uma psicoterapia, ele vai 2 vezes, né, fala mal da psicóloga, e aí fica tudo certo também, porque ele é maior do que todos. Então, o que a gente vê realmente é isso, ele não busca. E quando busca é por algum outro interesse, né? Protestado, normalmente. De estar realmente doentio, né? Exato. O transtorno de personalidade narcisista, ele está dentro do grupo B. Esse grupo B, nós temos o histriônico, tem o borderline também, mas há uma diferenciação no narcisista. O narcisista, ele tem pouca empatia. A palavra é pouca empatia, não é total, não é ausência total de empatia. Pouca empatia pelo próximo. Ele tem um senso de grandiosidade enorme. Tá? É aquele cara que tem uma lojinha de carro, ele fala que tem uma franquia. Tá? Entendi. Ele é dono de concessionária. Ele tem uma lojinha de carro no centro e ele fala que é dono de uma concessionária. É aquele rapaz que ele tem 2 carrinhos de cachorro-quente, ele fala que tem uma franquia de fast food. Você já começa a observar nessas pequenas coisas. Sim. E tudo dele é melhor também, né? O estudo dele é perfeito. Se você faz uma apresentação, obviamente a dele vai ser melhor que a sua. E por aí vai, né? E aí aquela competição ali bem megalomaníaca, vamos dizer assim, né? Acaba ficando tudo grandioso. Agora, falando um pouquinho, mudando para a psicopatia, e eu queria que o doutor falasse, que a gente tem aqui até, eu queria ficar conversando assim a noite toda, mas como temos tempo, e eu não queria deixar de falar
sobre a oportunidade que o doutor teve de falar com alguns psicopatas, se puder citar alguma coisa para nós e para os nossos seguidores, justamente para ter essa experiência, né? Que é fascinante de alguma forma, porque a mente, eu repito, eu acho fascinante. Então, assim, quando há uma distorção nela, e acho que o psicopata pode ser chamado assim, não sei, estou falando de curiosa, aí eu queria que o doutor realmente pontuasse essa experiência e alguns detalhes que possam contribuir para o nosso entendimento, assim, da diferença destas pessoas para um ser humano, homem médio normal, vamos dizer, né? Perfeito, perfeito. Tive a oportunidade de falar com alguns, virou um grande negócio, um show business para eles, né? O Ibope, né? Porque virou, transformou-se nisso. Nós podemos analisar conforme o Francisco de Assis Pereira, que eu cheguei a estar frente a frente com ele. Ele cobrou em torno de R$6.000 para conversar. Então, já entrevistei outros que cobrou até um valor um pouco mais alto. É um valor alto que você paga. Poderia ser destinado às vítimas? Sim, eu concordo, porque eu já fui criticado por isso. Uhum. Porém, com o conhecimento apenas de ter uma conversa com uma mente tão perversa como essa, eu consigo salvar centenas de mulheres. Tá? Às vezes até numa live que eu faço gratuita, sem nenhum interesse financeiro, ou até mesmo nessa entrevista maravilhosa que eu estou participando aqui com a doutora Rose. Bondade a sua, lisonjeada. Uma das coisas que é mais importante nós vemos, que o Francisco de Assis Pereira, o maior poder dele é a inversão. A inversão de qualquer assunto que ele entra, ele consegue inverter. Se você xingar ele vai te devolver o xingamento. Ele te devolve de uma forma que você vai se sentir ofendido. E ele não. Então, uma das entrevistas que eu achei mais emblemáticas dele não foi comigo. Uhum. Foi com o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, finado Marcelo Rezende. Eu vi a do Marcelo. Foi antes ou depois da sua? Foi depois. Talvez por isso você tivesse achado mais interessante, você já tinha um conhecimento prévio dele e pôde pegar mais, né? Mais conhecimento. Sim, exato. O Marcelo Rezende faz uma pergunta para ele que seria o seguinte: e se essas vítimas fossem sua filha? Ele dá um tempo, ele responde: e se eu fosse o seu filho? Caramba. É uma mente que consegue inverter. Então, Francisco de Assis Pereira, a inversão de qualquer situação que ele esteja, ele consegue fazer. É uma mente extremamente inteligente para manipulação. Falando em manipulação, e é óbvio que a gente vai falar só um pouquinho disso, mas é interessante, por exemplo, ele se casou novamente, isso é público e notório. Sem querer, obviamente, aqui falar ou julgar, porque todo mundo tem o direito, né, de reviver, recomeçar, enfim, todo mundo entre aspas, a meu ver, mas, enfim, tem. E, assim, como seria o jogo de manipulação com esta pessoa, ou estaria certo que ela tem uma carência, um outro transtorno que complete esse psicopata, ou não necessariamente? Porque me chama muita atenção uma mulher, sabendo que ele assassinou lá mulheres daquela forma, conseguir estar ao lado desse homem. Ela também teria um transtorno, doutor, ou não? Porque isso chama minha atenção. Assim, nós temos que ver que tem muita gente com transtornos em nossa sociedade. Sim. Muitas pessoas mesmo. O Brasil tem 30 milhões de doentes mentais. Doentes mentais. Eu não estou falando de transtorno. Transtorno a gente nem sabe porque não procura ajuda. Exato. Então, num país de 212 milhões, nós temos 30 milhões com transtorno mental. 5 milhões são transtornos gravíssimos, que não poderia estar convivendo na sociedade, mas devido ao novo protocolo da psiquiatria no Brasil, estão convivendo, que são as famosas casas terapêuticas, que os transtornados, o governo aluga uma casa e eles vivem lá e o profissional, seja psicólogo, psicanalista, psiquiatra, vai visitá-los de vez em quando. Eu sou totalmente contrário, eu sou a favor do tratamento humanitário, porque eu sigo muito Nízia da Silveira, que era uma psicanalista fantástica, né? Ela era psiquiatra, mas nunca trabalhou como psiquiatra. Todos os métodos eram psicanalíticos. Uhum. E o tratamento humanitário eu sou a favor, mas não dessas pessoas
conviverem na nossa sociedade. É um risco para o seu filho. Sim, para todos, né? É um risco para a doutora. É um risco para cada cidadão brasileiro que está na fila de um mercado, está num parque. Então é muito complicado. Disso eu sou totalmente contrário, tá? Residências terapêuticas sem um acompanhamento 24 horas de um profissional habilitado. Sobre a questão de um psicopata e a pessoa se interessar por ele, o maníaco do parque chega a por semana. Falhou um pouquinho, maníaco do parque, falhou só um pouquinho. Ele chegou a receber 6 mil cartas por semana. Não seria o muito caso alto das o número. pessoas também quererem essa evidência, essa, de alguma forma, ser visto, não sei, algo do gênero, né? Tipo, ele é o maníaco do parque, então eu vou estar próximo dele que eu também vou ser vista, sei lá, algo do gênero. É estranho isso. Bom, é estranho para nós, né? Mas é bem estranho. Pode até ocorrer, mas eu lhe afirmo que é interesse mesmo na pessoa dele. Nossa, aí é pior. O que nós temos que definir... Aí é muito pior. O que nós temos que definir é que um psicopata, um serial killer, ele tem um poder de persuasão, ele tem um poder de sedução muito mais alto que qualquer ser humano que nós conhecemos. Nós só podemos ver isso em algum galã de cinema. Entendi. Porque em todos os psicopatas que eu já conversei, um deles foi o Thiago. Não sei se a doutora se recorda. O Thiago era um motoboy de Goiânia. Que ele chegava e atirava em mulheres. Sim. Em cima da moto. Sim, eu lembro. Eu consegui uma entrevista com ele. Uma das coisas importantes do Thiago é o olhar que dele. Ele tinha um olhar... O olhar dele, ele é muito bonito. Eu confesso para você, ele é muito bonito. Ele é sedutor. Ele tem um olhar cativante. Ele tinha um olhar diferente. Ele tem um jeito, jeito de falar diferente. E ele casou também. Me lembro do olhar. E tá o quê? Ele casou também. Também. Não sabia, ele eu não sabia. Também. Mas isso é interessantíssimo, assim, você vê essas peculiaridades. Eles têm uma inteligência também normalmente acima da média, a racional, eu estou dizendo, não a emocional, né? Ou, é claro, a inteligência deles são normalmente, o QI é alto. Normalmente o psicopata tem um QI alto. Tem, na verdade, não podemos sistematizar que o QI, o poder de raciocínio dele é muito alto. Entendi. Até para ter essa manipulação, né? Até para ter manipulação. Um exemplo. O Francisco de Assis Pereira, vulgo maníaco do parque, ele chegou numa câmera muito parecida com essa, em um ponto de ônibus, vestido como motoboy, com algumas revistas. Ele, em 5 minutos de conversa, ele conseguia convencer mulheres com as maiores diferenciações de níveis acadêmicos a entrarem com ele na mata. Isso foi horrível. Então imagine o poder de uma mente dessa. É perversa, não tem... É de dar inveja a Charles Manson. Sim. Agora, doutor, saindo um pouquinho, até porque a gente tem que finalizar, e o papo é ótimo e bem tranquilo, né? O tom de voz assim, dá vontade de ficar ouvindo. É um elogio, inclusive, porque você fica... Obrigado. Né? Digo mesmo. E fica assim, na questão de ouvir mais e saber mais, é bem cativante. Mas, assim, saindo um pouco agora do doutor, né? O doutor também passou por uma situação pessoal abusiva e comenta isso em lives, às vezes, em relação à sua própria experiência. Para deixar claro para os nossos seguidores que depende, como eu sempre falo aqui, de conhecimento, de faculdade, de pós-graduação, de qualquer tipo de situação acadêmica, de experiências e tudo na vida, você pode ser vítima de um relacionamento abusivo. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho dessa experiência frente à sua profissão. Foi antes ou o doutor já era realmente psicanalista? Ou aconteceu simultaneamente? Enfim. Foi antes. Foi antes de ter o conhecimento aqui em psicologia e psicanálise. Eu já estava cursando na época, mas eu não tinha um conhecimento completo, mas indiferente do conhecimento.
Sim, sim. E é importante um homem dizer isso, que nós falamos aqui, claro, no meu caso, nosso movimento é em prol das mulheres, e acaba, como eu já falei, pelo patriarcado, a questão cultural acaba sendo a maioria mulher mesmo. Mas é importante, eu gosto de conversar com um homem que não só tenha passado, como é tão bem resolvido a ponto de defender as mulheres no sentido não só de gênero, mas no sentido realmente da situação, saber, porque os homens que eu entrevistei que realmente passaram por um relacionamento abusivo, ele tem um diferencial. É isso que eu queria destacar. Claro, você sentiu na pele, você se vê diferente. Mas esse homem, normalmente, ele não fica com raiva das mulheres, é isso que eu quero dizer. Ele acaba defendendo as mulheres mais ainda, porque ele passou por um relacionamento abusivo. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, o doutor Entendo. passou, então poderia ter raiva de nós, né? Claro que não como psicanalista que está aí todo voltado para o conhecimento, mas estou dizendo um homem normal. Ele, eu vou ter raiva de mulher, agora eu vou sair com todo mundo, não sei o que, a situação é meio que essa. Só que quando ele passa por um relacionamento abusivo, ele se torna um defensor maior nosso, das mulheres. Eu estou errada? Claro, tá certíssima, né? Eu poderia ter me tornado um misógino aqui da vida, Isso, né? isso aí. Odiar a mulher, ser um perseguidor, criar uma causa contra as mulheres, mas não escolhi esse caminho. E olha que minha relação abusiva ela foi bem complicada, eu tenho culpa nisso também, né? Não era nenhum santo, porque na época eu bebia muito, né? E estava vindo de uma depressão por ter sido sequestrado, perseguido por marginais. Então não é o Fabrício, hoje psicanalista, que era um santo, mas a pessoa era extremamente complicada, mas hoje eu entendo que ela tinha muitos traumas de infância e a relação foi mais ou menos isso, tá? Por isso que eu escolhi vir para esse caminho de defender, ser pró-feminista. Curar, que bom, a sorte é nossa, né? Sorte é nossa, de termos aqui do nosso lado. O que eu queria agora falar um pouquinho, não podia finalizar sem falar das suas lives nas redes sociais, interativas, de um conhecimento de um nível altíssimo, com pessoas também de um nível bom no sentido de todos os tipos, né? Assim, da pessoa que já foi vítima, de que tem um conhecimento diferenciado em qualquer área, e os segmentos se misturam ali para dar aquele boom de um conhecimento ainda maior, que eu acho super interessante nas suas lives. Eu queria saber de onde surgiu, foi agora com a pandemia, eu conheci agora, mas já existia ou veio com a pandemia, essa questão da live, como muitas outras, e essa situação de ter esse número de pessoas de uma forma bem interessante para quem está assistindo. Não fica aquela coisa meio caída, ou até quando um sai, o doutor sempre fala, olha o efeito, né, efeito manada, né? É isso? Então, assim, isso, de alguma forma, também trabalha na mente das pessoas. Eu estou errada, doutor? Para não sair. Trabalhar na mente das pessoas também, né? A ideia é que eu fazia palestras antes da pandemia, né? Eu tinha um estabelecimento que recebia pessoas para fazer tratamento também, de inteligência emocional, psicanálise, psicologia. Era uma pousada de inteligência emocional. Mas com a pandemia perdi esse negócio, não fazia mais palestras. As palestras tinham um modelo muito parecido com o que eu faço na live, tá? De interação com cada um que está ali. Porém, a ideia de fazer a live desse formato foi que eu via que a maioria das lives não tinha interação, e eu achava algo um pouco desanimador para eu assistir. Tive o apoio de algumas pessoas que eu posso falar aqui. Pode? Por favor, por favor. Kleber Ubil, né, um empresário, Kleber Ubil, Viviane Pereira, uma corretora, que foi minha paciente. Hoje a gente tem uma amizade. Eu só tenho amizade depois de terminar o tratamento. Viviane, Elaine, Ive, né, a Cláudia Pires. Tivemos também o ajuda, uma colaboração da Flávia Roberta. Também tive uma ajuda muito legal também de várias pessoas ali que hoje estão fazendo parte desse grupo, né? Hoje a gente conta com um grupo ali de 30, 40 pessoas todas as noites, e mais essas pessoas são as que eu mais tenho gratidão. Kleber Madalena, uma mulher fantástica, mãe de uma criança que tem o TEA, né? Que é o transtorno espectro autista, uma mulher maravilhosa. Kleber Ubil, Viviane, Ive, Cláudia Pires, Flávia Roberta, são as pessoas que sempre me ajudaram ali no início. Que lindo. E essa gratidão deixa tudo mais lindo, né? Porque a gratidão é o caminho realmente do êxito, né? E eu acho isso um sentimento muito nobre. Nós temos que realmente desenvolver
isso, e assim, agora que é um sucesso, que todos querem participar, não esquecer lá da raiz de quem começou. Né? Eu acho muito importante. E essa situação que o doutor cria, da interação, de falar, de valorizar cada um que entra, de chamar e tal, isso é muito, muito importante. Eu acho que, é claro, né, vindo da mente, não poderia ser diferente. Mas, assim, gosto da questão futurista, vou falar novamente, que eu acho que isso de alguma forma encanta. E eu queria que agora, doutor, a gente vai ter que encerrar, lamentavelmente, mas nós vamos ter as nossas lives, né? Então vamos poder falar mais um pouco. Aí, assim, aqui eu tento fazer essa questão um pouquinho mais, não é séria, mas eu gosto do estilo que o doutor faz lá na sua live. Eu queria que deixasse um recado para as mulheres em relacionamento abusivo ou para pessoas que estão seguindo, de ver um horizonte realmente tão futurista quanto aí o seu cenário, lá para frente, que eu acho que é uma das formas, né, doutor, de sair de vez da questão, não só do relacionamento, como das sequelas dele. Né? Você vê o horizonte à frente para essas pessoas. Perfeito. Perfeito. Eu lhe agradeço muito a oportunidade aqui. Adorei. A hora desapareceu. Estou até procurando onde está o horário aqui. Eu também não faço a mínima ideia. E olha que eu sempre pontuo a questão do tempo. Eu não faço a mínima ideia do nosso tempo aqui. Mas desapareceu. Senão eu vou ter que dividir, mas não vou perder nada. Já estou logo avisando. Se ficar em duas partes é porque ficou grande, né? Daí vai ficar lindo. Foi muito bom. Agradeço a Viviane, Cláudia Pires, Madalena, Lucimara, Flávia Roberta, Empodera.mente, que é a Kelly, a Ive, o Bruno Desotti, o Kleber e a Jussi Maria. São as pessoas que começaram e acreditaram no projeto aí. Tá Sim, bom? perfeito. Sobre as mulheres, eu tenho um recado. Mais amor próprio, menos amor ao próximo. Porque se você tiver mais amor próprio, quando você se amar, naturalmente você vai ter amor pelo próximo. Sim. Tá? Ah, tudo bem, você está contrariando a Bíblia. Não. Não deu muito certo. Não, até porque quando você tem o amor próprio, o que você doa não vai faltar para você. Quando você Exato. tem, o que você está doando, você ficou sem nada. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, a minha campanha é mais I love me, menos I love you, tá? Que o amor próprio venha antes de pensar em amar o próximo. Recado para cada mulher aqui. Perfeito. Eu acho que a mulher que tem mania de salvar todo mundo, que é clínica de reabilitação, ou que é mãezona, porque a mulher fica isso desde muito criança, a situação do maternal, de desenvolver, e ela cresce com isso. Então, acha que tem que ficar criando esses marmanjos, esses gatos de bigode aí, né? Porque quem tem filho de bigode é gato, né? É gato. Então, Arme-se ao amar-se. Arme-se ao amar-se. Faça uma técnica de defesa de arte marcial, você que é mulher. Temos aqui o conselho Krav Maga, técnica israelense que qualquer mulher consegue derrubar qualquer homem, independente do tamanho dele. Perfeito. Faça conhecimento, algum curso. A minha terapia já tem esse curso dentro da própria terapia, mas busque alternativas de ter conhecimento em linguagem corporal, microexpressão facial, para você identificar. Isso eu quero, doutor, isso eu quero. Para identificar o abusador antes mesmo dele chegar até você e dizer oi. A cartilha tem aí? Não, esse. Muito brincando. Eu já ia distribuir aqui para as minhas seguidoras, né, a cartilha. O doutor podia já resumir, fazer tipo aquela cartilha que o TJ faz, tem do divórcio, tem das crianças, faz a cartilha como identificar o abusador pela linguagem corporal. Isso seria maravilhosa, é uma ideia. Vou pensar em fazer isso, ótima ideia. Já ia divulgar aqui para as minhas seguidoras, para ver se elas se acordam. Né? Mas, doutor, muito obrigada mais uma vez. Uma simpatia, além de conhecimento, além de alegria, porque eu acho que a positividade é que chama atenção, né? de passar um conhecimento, e às vezes uma história até que seria triste, ou até trágica, ou assustadora, como é o caso dos psicopatas, e ela se torna um pouco mais leve quando o doutor apresenta. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigada mais uma vez. E, assim, ficaria aqui horas falando. Eu acho que é aí que está o poder daquelas lives de 1 a 2 horas, mas de 2 até 3 horas, que a gente assiste ali. Né? Assim, fiquei muito lisonjeada do doutor ter aqui comparecido e feito essa entrevista conosco. Né? Muito prazer mesmo, e vamos falar mais nas lives agora. Agora ali o papo é mais rápido e mais interativo. Obrigada de coração. Gratidão é o que eu traduzo aqui. Gratidão por ti. Obrigada. Gratidão está aqui do lado, gratidão enorme pelo convite, gratidão por
termos no mundo mulheres como a doutora Rose Scalco, ganha que nome. faz trabalhos, além do trabalho dela, que é a manutenção do lar dela e da própria vida, ela reserva um tempinho para ajudar centenas de milhares de mulheres através desse lindo projeto chamado Justiça de Salto Alto. Parabéns. Obrigada. Um beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.